Eu disse que seria rápido e nós já voltamos com o segundo bloco do seu Cairós Rural. E olha só, o governo do estado assinou um decreto que beneficia a classe dos pescadores. No último dia 29 de junho, o governador Helder se reuniu com o secretário de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca, Alfredo Verdelho, para assinar um decreto que estabelece novos critérios do acordo de pesca no estado, com o objetivo de preservar, incentivar e estimular a pesca artesanal, industrial, pesca esportiva e diversas atividades da cadeia que possam ser fortalecidas. Tudo bem, pessoal? Nesse momento, estou reunido com o secretário de Agricultura, Pesca e Pecuária do Estado, também o nosso diretor de pesca da SEDAP, secretário adjunto de Meio Ambiente, e festejar que no dia de São Pedro, padroeiro dos pescadores, dia dos pescadores, portanto, nós estejamos assinando um decreto que estabelece os novos critérios do acordo de pesca no Estado, com o intuito e objetivo de preservar, mas também de incentivar e estimular com que a pesca artesanal, industrial, pesca esportiva, diversas atividades da pesca no estado possam ser fortalecidas. O Pará é protagonista. E a Casa da Roça, você já sabe que é a sua casa homem do campo. Então, se você está à procura de medicamentos veterinários, herbicidas, sementes, telas, arames e muito mais, é lá o lugar ideal onde você vai encontrar tudo isso e muito mais. Amigo produtor rural, a Casa da Roça tem o melhor para você do campo e da cidade. Linha completa em medicamentos veterinários, um amplo estoque de sementes, herbicidas, melhores preços em arames e telas. Somos revendedores Steel Ferramentas Motorizada. Visite-nos e conheça a Casa da Roça, a casa do homem do campo. Cidade Nova, próximo ao Corpo de Bombeiros. E Nova Marabá, quilômetro 6. Telefones 94 3324 2413, 3324 3627. E agora você vai acompanhar a segunda parte das plantas que podem tirar a vida do seu gado. O combate a elas não é tão fácil como também o tratamento dos animais. Na segunda parte da reportagem sobre as plantas que podem matar o gado, vamos ver que o combate a essas plantas não é tão fácil e não pode ser feito de qualquer maneira, como fala o professor Pedro. Quando ele roça, a planta vem com mais vigor, porque às vezes ele roça, mas não planta. A gramínea para a gramínea sair logo e abafar o crescimento da planta tóxica. E ele facilita a rebrota, ela volta mais frondosa, mais bonita. Às vezes, ele põe fogo. Faz o manejo do pasto com fogo. Às vezes não queima direito a planta seca. A planta seca desidratada se torna mais tóxica. Algumas plantas se tornam mais tóxicas. Algumas plantas não se importam com fogo. Por exemplo, samambaia. Samambaia é tóxica. Ela é pouco palatável. Só que a samambaia ela é uma planta invasora fortíssima, dificílima de controlar. Mas existe na nossa região uma espécie de samambaia, inclusive ela é bem diferente dessa samambaia que a gente cria em casa no sachim, tá? Não é aquela samambaia típica de fofoqueiro que ela desce, aquela folha longa, não. Às vezes são samambaias, essa samambaia que ocorre na nossa região, ela é uma samambaia cujo talo central é bastante rígido, então ela dá aquele talo longo, mas não é tão folheada. Então você tem aquelas nervosidades que saem dos talos e você tem pequenas folhas, e elas ficam bem triangulares assim. É uma planta bonita, entretanto tóxica e dificílima de controlar. Muito difícil, porque na raiz estão as gemas que fazem ela germinar. E quando você arranca, ela quebra na superfície da terra e a raiz fica lá e ela rebrota. Por exemplo, a salsa. A salsa, ela é uma planta muito fácil de você controlar mecanicamente. Você vai lá e arranca e bota ela para secar, ela morre. Só que aí você tem que dar um destino para ela, porque ela seca é mais tóxica do que ela verde. Só que ela é uma planta de um potencial de invasão muito grande. Qualquer descuido com o controle da salsa, ela toma de conta do pasto. Agora, por exemplo, a erva de rato, ela já é uma planta um pouco mais diferente. Você já consegue controlar ela mecanicamente, porque ela pode infestar,
Só que ao arrancar, se você tiver os cuidados de não deixar ela ficar em contato com o chão, de armazená-la no local adequado até ela secar e murchar e morrer, você consegue controlar. E a maior parte dos herbicidas que têm ação contra as plantas tóxicas, eles não são específicos. São os famosos mata-tudo da vida. E aí, se você não faz a aplicação adequadamente desses herbicidas, você, além de matar as ervas, você mata o pasto também. E aí você novamente entra num ciclo. E sempre saiba, a germinação da planta tóxica ela é muito melhor do que da gramínea. O vigor da planta tóxica, da invasora, ela é sempre maior do que da gramínea. Então tem que ter esse cuidado, tem que ter esse manejo. Viu? Arranca. O tratamento do animal intoxicado também não é tão simples, pois cada planta tem uma toxina diferente e dificulta o diagnóstico. A substância tóxica da salsa não é a mesma substância tóxica da erva de rato, da Vick, que não é a mesma substância tóxica do cipó preto, que não é a mesma substância tóxica do rícinos, da mamona, que não é a mesma substância tóxica da mandioca. Então, cada uma delas vai exigir uma intervenção diferente. Como regra, e é isso que é o mais triste, não há antídotos específicos. Não há. Fala assim, eu vou aplicar isso aqui vai resolver o meu problema. Não. Existem intervenções terapêuticas que a gente faz, Jailson, que a gente consegue minimizar os impactos. Por exemplo, nos casos de intoxicação por salsa. Ela é uma substância que está presente na folha, então, durante a degradação dela no rumen, olha que interessante, durante a digestão da planta no rumen, a substância dela se torna tóxica. E então, ela vai ser digerida e aí essa substância vai ser absorvida. Se já houver um quadro instalado, existem medidas que a gente faz para diminuir a absorção dessa substância pelo trato digestivo, pelo trato digestório. Só que não é específico. Perceba que não existe o antídoto. Então, como regra, um animal doente, intoxicado com plantas tóxicas, a gente faz o que a gente chama de tratamento sintomático. Ou tratamento, eu não gosto, mas tem muita gente que gosta de chamar de tratamento de suporte. Eu gosto de tratamento sintomático. O animal vai apresentar desidratação, a gente vai tratar a desidratação. O animal vai apresentar o empanzinamento, o timpanismo, a gente trata conjuntamente o timpanismo. Então, no fim das contas, a gente procura dar condições do animal combater a intoxicação pelas vias orgânicas naturais. Porque existe o organismo dos mamíferos, de uma maneira geral, eles são muito eficazes em debelar os processos de intoxicação. Essas substâncias que são nocivas, o fígado tem uma capacidade gigantesca de metabolização disso, transformando isso numa substância que pode ser excretada. Só que se ingere muito, é muita substância para metabolizar. Então, o tratamento ele vai consistir fundamentalmente em você dar condições do próprio animal debelar a intoxicação. Existem alguns medicamentos que têm maior ou menor eficácia, isso é um fato. Entretanto, são muito caros. A eficácia não é 100% garantida. Então, quando o proprietário se depara com um quadro desse, o mais adequado é ele chamar um técnico, no caso o médico veterinário, que é o responsável pela sanidade dos animais, se não, procurar dentro das suas possibilidades, fazer com que esse animal consiga debelar. O que é isso? Se o animal ainda está comendo, tira ele da área onde está infestado da planta tóxica. Procure dar um alimento de melhor qualidade. Procure manter esse animal hidratado. E procure o máximo evitar de administrar, fazer medicações que, por vezes, pode inclusive piorar. Por exemplo, nós temos plantas tóxicas que são capazes de se ligar ao cálcio circulante e deixar ele indisponível. Aí o animal entra no que a gente chama de hipocalcemia. Os cuidados com o pasto para que não haja prejuízo devem ser levados em conta a 2 fatores: as perdas diretas que são causadas pelas mortes de animais, diminuição dos índices reprodutivos como abortos, infertilidades, malformações, redução da produtividade dos animais sobreviventes, diminuição da produção de carne e leite, doenças transitórias, e são os custos do controle dessas plantas tóxicas nas pastagens
as medidas de manejo que evitem as intoxicações, como a utilização de cercas e pastoreios alternativo, a redução do valor da forragem devido ao atraso de sua utilização, a redução do valor da terra, a compra de bovinos que substituam os animais mortos, os gastos com os diagnósticos das intoxicações e o tratamento dos animais afetados. Vale ressaltar que, na dúvida, é sempre bom procurar ajuda com um técnico especializado no assunto, assim para evitar problemas. E você tem várias plantas que a polinização acontece via inseto, que as sementes são muito leves, podem ser transportadas com o vento. Isso é muito comum e a infestação ela acontece dessa forma. E aí tem que ter um cuidado mesmo de estar presente, de estar averiguando, de estar arrancando, botando no lugar adequado para não virar muda em outro lugar. Então, assim, é um cuidado muito fino que a gente acaba tendo que recomendar para qualquer tipo de produtor, mas que é fácil de falhar nesse controle. Só que é importante, dado o impacto econômico que essas plantas conseguem empregar sobre a cadeia produtiva. Então, o cuidado ele é difícil? Mas ele precisa acontecer porque se justifica no prejuízo que a planta vai causar. A ReHap tem a diversão garantida para a criançada aí da sua casa. Você, vovô, você, vovó, que quer comprar os presentes para a criançada, venha já para a ReHap, porque lá você vai encontrar presentes para todas as idades, garantindo sim a diversão para a criançada. Olá pessoal, vocês já sabem onde eu estou, né? Aqui na ReHap, a loja especializada em brinquedos para todas as idades e a maior rede de brinquedos do Brasil. E a ReHap fica localizada no piso L2, ao lado do Detran. A ReHap também leva a diversão até você, é só chamar nesse número de delivery. Vem pra ReHap, pois aqui você encontra diversão. A ReHap é uau! E nós ficamos por aqui com o seu Queiroz Rural. Continue ligadinho na programação da TV Queiroz, o seu canal 7.1. Semana que vem trago mais informações para você, meu amigo homem do campo. Continue conosco e até a próxima. Tchau, tchau. Um excelente domingo.